Boa noite. Aqui estamos para ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor ele já nos concedeu um dia mais que abençoado e agora nós precisamos agradecê-lo por esse dia tão maravilhoso que eu creio que você teve na presença de Deus. E todo encontro que nós marcamos com Deus, ele não é vão. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima da gente. E quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais intimidade nós temos com Ele. E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais coisas maravilhosas nós iremos aprender com Ele. A sabedoria dele será derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E uma coisa você pode ter certeza: com a sabedoria de Deus, a nossa vitória, ela não é mais certa, ela é concreta. No nome de Jesus. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que entramos na tua presença para adquirir mais o conhecimento do Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento, revele a tua palavra e nos conduza segundo o teu querer, segundo a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos meditar aqui no livro de João. O capítulo é o 6, o versículo é o 11. Iremos meditar numa passagem muito conhecida, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas fique atento, porque o que o Senhor vai falar com você essa noite é algo muito especial. Aqui no versículo 11, João, capítulo 6, versículo 11, o Senhor diz assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu aos pelos discípulos. E disse, E Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Aqui, o Senhor está mostrando para mim e para você que o Senhor Jesus, houve um momento em que ele fez uma multiplicação. Essa multiplicação é algo consequência dos nossos atos. Vamos colocar nesta maneira, porque o Senhor, ele diz na palavra dele: trazei a mim todos os dízimos à casa do tesouro, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro. Aí ele diz, né? Fazei prova de mim. O Senhor, ele diz, se você provar a Deus, ele vai provar para você que ele cumpre a palavra dele quando você faz a sua parte. Porque quando nós se aproximamos de Deus, quando eu e você, quando nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos que há uma ação a qual eu tenho que fazer e a outra parte que seria o impossível para mim. Aí é Deus que faz. Mas entenda, o que é possível, sou eu que tenho que fazer. Então o Senhor, ele fala, trazei os dízimos à casa do tesouro. E faça prova de mim, né? Ele diz mais algumas coisas, mas ele diz para você, faça prova de mim. E você vai ver se eu não vou encher os seus celeiros. Porque aos meus olhos, muitas vezes, o que eu tenho é pouco. Aí, muitas vezes, o medo de faltar, a preocupação, né, de diminuir aquele valor, e muitas vezes eu e você achamos desnecessário essa entrega do dízimo na casa do Senhor. Mas entenda que o Senhor, ele diz para mim e para você, olha, o que é possível é para você fazer. Entregar o seu dízimo é possível, então faça. O impossível, multiplicar os 90% que ficou com você, porque você entregou 10, então você ficou com 90. Multiplicar este 90% para você
é impossível. Para mim é. Mas para o nosso Deus, não. E é aí que ele entra em ação. Então você vai perceber que quando você honra a Deus, obedecendo aquilo que ele está lhe pedindo, você vê o impossível acontecer na sua vida. E aquele que é fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, eu tenho certeza que ele só tem milagres para contar, sabe? De ter uma quantia tão pequena e conseguir suprir todos os meses as suas necessidades. Eu sei que isso é uma realidade, porque eu já vivi isso por muitos anos na minha vida. E hoje ainda vivo. E eu creio que há muitos, muitos que falam, nossa, para mim era impossível. Com o salário que eu tenho, eu consegui fazer tudo isso. Pois é, aí é que nosso Deus está agindo na sua vida. Mas você precisa crer, você precisa acreditar. E precisa tirar esse medo do seu coração de que quando você dá, vai lhe faltar. Ou que quando você dá, você está dando para pessoas. Isso é o que Deus quer que você entenda com essa passagem. Porque aqui havia uma multidão que estava com fome. E no meio daquela multidão havia somente um rapaz. Um único rapaz que ele tinha os pães e os peixes para o alimento dele. Entenda que aqueles pães e aqueles peixes era para o alimento dele. E quando vemos que lá fala pão de cevada, algumas traduções dizem que ali aquele pão era de cevada, nós entendemos que ele era uma pessoa humilde. O pão de cevada era os mais necessitados que compravam, porque ele era mais barato. Então entenda que mesmo que ele levou aqueles pães e aqueles peixes para o alimento dele, ele não teve medo de dizer para os discípulos de Jesus que ele tinha. Olha, eu tenho apenas estes pães e estes peixes para o meu alimento. E mais ninguém tinha nada. Então eu preciso ter um pouco. Eu preciso ter um pouco. A multiplicação, quem dá não sou eu, é o nosso Deus. É para mim, é para você. Se eu tiver um pouco de fé, a multiplicação, Ele vai dar. Quando eu ouço a palavra, quando eu creio e quando eu ponho ela em prática. A mesma coisa é nos dízimos, é nas ofertas. Quando eu entrego, eu preciso fazer isso com amor, porque a própria Bíblia, ela ensina para mim e para você que eu devo fazer isso com amor. Não com contritação. Eu não posso colocar um contritamento dentro do meu coração. Não, eu vou dar porque Deus manda mesmo, então eu tenho que dar. Não, eu vou dar porque eu não quero maldição na minha vida. Não, eu vou dar porque é só por obediência. Não, Deus ele não quer que você faça assim. Ele quer que você faça com amor, com prazer. Embora muitas vezes as circunstâncias da nossa vida, ela diz, nossa, mas se você tirar isso, aí vai desinteirar para você pagar isso. É o inimigo que quer que você pensa desta maneira. Porque você vai ver que quando você faz com amor, aquilo torna-se uma rotina na sua vida, você vai ver que ali não há um desinteiramento. Você vai ver uma multiplicação naquilo que Deus colocou na sua mão. Porque é o que ele fala na palavra. E foi o que ele fez aqui com esses pães e com esses peixes do rapaz. Ele não teve medo de falar que ele tinha. E ele deixou bem claro, tem aqui somente esses peixinhos e esses pães para o meu alimento. E o Senhor disse, traga até mim. E repare que o Senhor, quando ele multiplicou, entenda, Jesus não entregou à multidão. Jesus entregou para os discípulos. Quando eu recebo uma bênção de Deus, muitas vezes essa bênção ela não virá direto para mim. Ela virá para um discípulo e é aquele discípulo que vai liberar essa bênção para a minha vida. Eu preciso entender isso. Quando você entrega
o seu dízimo, a sua oferta, você entrega na mão de homens. Homens imperfeitos, que Deus está aperfeiçoando na terra para fazer a obra dele. Mas entenda, é aquele homem imperfeito, aquela mulher imperfeita, que Deus está aperfeiçoando para te abençoar. E você precisa entender isso. Você precisa estar com o seu mundo espiritual atento para entender isso e tomar posse da bênção que o Senhor tem para a tua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Não tenha medo de obedecer ao mandamento do Senhor, à ordenança que o Senhor pede para você, de levar os dízimos à casa do tesouro, de dizimar e ofertar na casa de Deus. E quando você o fizer, faça com amor, faça com alegria no seu coração, porque a multiplicação na sua vida, ela é certa, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque Tu és o nosso Deus, o Deus do impossível, ó Deus. Quão esclarecedor que foi a Sua palavra, Deus. Quão grande foi o entendimento que o Senhor trouxe para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, ó Deus. Eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus que ensina, um Deus que nos mostra, Deus, muitas vezes onde que está o erro, muitas vezes onde está a falha da nossa casa, da nossa vida. Quantos são aqueles, Pai, que têm medo de devolver o dízimo, de devolver as ofertas na casa do Senhor? E aí por medo não fazem. Aí as coisas estragam, as coisas não dão certo, pessoas ficam doentes, os gastos ao invés de serem para o bem, são em farmácia, em médico, em coisas vãs. Oh meu Deus! Abra os olhos do teu filho, abra os olhos da tua filha, que quando somos fiéis, a proteção do Senhor é real. Mas quando somos fiéis e fazemos isso com alegria e não com o coração contrito. Oh Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque esta palavra, ela foi iluminadora para a vida dos teus filhos. E eu creio que aqueles que não entendiam, Deus, o porquê de levar o dízimo e a oferta, de provar o Senhor com amor, provar o Senhor com alegria, de ver a multiplicação na vida deles. Eu creio que houve um grande esclarecimento, um entendimento, Deus, da Tua palavra no coração dos Teus filhos. E aqui estou como uma serva do Senhor, que o Senhor tem mandado para abençoar a vida do meu irmão, abençoar a vida da minha irmã. Eu abençoo a tua vida, minha irmã. Eu abençoo a tua vida, meu irmão, e digo que todo medo que você possa estar tendo neste momento de dizimar, de ofertar, de crer no que está escrito na palavra, que caia por terra no nome de Jesus e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na tua vida, esteja na tua casa, esteja na tua fonte de renda, em todo o tempo da tua vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no vídeo tem um joinha. Eu quero pedir para você clicar nesse joinha, para que esse vídeo, né, ele possa ser transmitido para outras pessoas. Quando a gente coloca lá no joinha, lá no vídeo, a gente está dizendo que ali houve uma palavra a qual nos ajudou de alguma forma. E quando essa palavra nos ajuda, nós não podemos ser egoístas, né? De querer só para nós. Queremos que o YouTube passe essa palavra para que outras pessoas também tenham esse esclarecimento acerca da palavra de Deus que nós tivemos. Então, clica lá no joinha para que o YouTube passe essa palavra para outras pessoas e vamos juntos abençoar e proclamar o Evangelho no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus!